Vamos lá. O título desse vídeo é Como escolher ideias de vídeos que o algoritmo realmente vai mostrar, ou seja, realmente vai viralizar. Você sabe como? Se você quer aprender isso, já pega papel e caneta, fica comigo até o final, tá bom? Que eu vou estar mostrando para você exatamente o passo a passo, beleza? E se ficar qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou estar respondendo ou gravando até um vídeo depois sobre isso. Agora deixa eu pegar meu café aqui, garrafinha de café, e vamos lá. Vou conversar com vocês hoje sobre exatamente como ter ideias, sabe? Como que eu escolho um vídeo? Como é que funciona a escolha de um vídeo? Como que eu faço, por exemplo, para poder entender o que o meu nicho quer, entender o que aquilo de fato vai fazer sentido para o meu nicho e entender o que o YouTube quer mostrar para esse nicho. Tem todas as perguntas a serem respondidas e isso acaba nos travando. Ainda mais você que já postou alguns vídeos e acaba chegando num patamar que seus vídeos não estão viralizando, não estão passando o YouTube não está entregando, não está passando de 100 visualizações, de 40 visualizações, de 1000. Então, chega num ponto, num nível que você acaba parando para refletir e acaba indo pesquisar sobre, ou até mesmo desiste. Tem muitas pessoas que desistem. Se você não desistiu até aqui, se você está pesquisando sobre isso, você já tem um diferencial bacana que a rede social gosta, né? Que é a constância. Mas vamos lá. A maioria das pessoas perde tempo criando por criar. Primeira coisa que a gente tem que entender. Não vamos criar por criar. A gente tem que ter uma intencionalidade. Tudo aquilo que tem intenção acontece. Então, como é que eu posso falar para você? Por exemplo, eu quando estou gravando esse vídeo aqui, eu estou tendo a intenção de ajudar pequenas pessoas que estão começando a criar conteúdo. Eu já atuo nesse mercado há algum tempo e já ajudei muito cliente meu a viralizar, né? Eu atuo no mercado de agências, de marketing e o mais importante do que viralizar, a vender com isso e a conseguir ter constância no conteúdo. Porque o mais difícil não é viralizar. Às vezes você viraliza um vídeo, mas você não tem constância, você não sabe qual é o próximo passo. Entende? Então, hoje, claro que se você seguir esse canal, se você se inscrever nesse canal, você vai ver conteúdos relacionados a tudo isso. Só que hoje nós vamos tratar exatamente da ponta da lança. O que é a ponta da lança? Como que eu faço para ter ideias que o YouTube realmente vai entregar? Como que eu faço para ter ideias que o YouTube realmente vai priorizar, né? Priorizar na hora da criação de conteúdo. Vamos lá. Então já vamos entrar num assunto aqui que eu separei aqui para poder falar com vocês. Eu separei e dividi em 3 blocos esse vídeo. Primeiro, bloco que a gente vai entrar é o erro comum, o erro que todo mundo comete. Qual que é esse erro, Passos? Criar vídeo pelo que quer falar. Muitas vezes a gente escuta falar assim, você tem uma habilidade, você começa por ela. Mas não é exatamente recomendado no mundo do marketing. Por quê? Porque, perdão, chutei a câmera aqui. Quando você quer criar o que você quer, você não cria o que o seu público deseja ouvir. Por exemplo, esse não é um vídeo que eu faria, mas é um vídeo que provavelmente o meu público, ou o público que eu quero atingir, ele clicaria nesse vídeo e veria até o final, estaria notando como você está aqui. Então, provavelmente você é o meu público ideal. Eu estou criando para você e não para mim. Muitas pessoas falam, mas você acaba sendo o seu público. Não, não é. Você tem que definir um público-alvo, definir um nicho de atuação que você quer criar. Como que funciona isso? Vamos lá. Quando você define um nicho, o que é um nicho? Nicho é um pedaço de mercado. Mercado é toda a área de atuação. Por exemplo, a internet é um mercado. Um nicho seria criador de conteúdo, é um nicho. E tem um micro nicho, e tudo mais que você pode chegar. Mas o nicho, por exemplo, seria criadores de conteúdo para a internet. Mas mesmo assim, se você parar para pensar, se eu só criar para criadores de conteúdo, eu não vou criar para ninguém, porque eu tenho criadores de conteúdo do TikTok, eu tenho criadores de conteúdo do Instagram, eu tenho criadores de conteúdo do YouTube, eu tenho vários tipos de criadores de conteúdo.
Então eu tenho que definir exatamente qual seria o meu público ideal para o meu nicho. Então, por exemplo, eu com esse vídeo estou atingindo pessoas que estão iniciando ou estagnadas no YouTube e estou ensinando elas a responderem o que o algoritmo quer. Como isso? Isso através de perguntas que são geradas através desse ICP, que é a minha persona, o meu público ideal. Calma, que no início é um pouco confuso, mas ao desenrolar do vídeo você vai conseguir entender tudo que eu quero passar para você. E caso você tenha alguma dúvida, pode perguntar que eu estou aqui para poder te responder, tá bom? Vamos lá. Você tem que entender que para você criar conteúdo na internet, você está respondendo um público. E esse público ele tem respostas, eles têm dores. E o seu conteúdo, ele tem que responder às dores do seu público. Se você gravar vídeo por gravar, por exemplo, eu poderia gravar aqui como começar no YouTube esse vídeo, mas eu não estaria respondendo uma dor específica. Eu não estaria respondendo uma dor específica do meu público. Vou dar um outro exemplo de outro nicho. Deixa eu pensar aqui. Vamos lá, salão de beleza. Um nicho nada a ver, salão de beleza. Um salão de beleza, ele vai criar exatamente conteúdos de publicidade. Mas se ele quer se posicionar como um criador de conteúdo, ele tem que criar conteúdo exatamente nas dores das próprias clientes, que são o público ideal. Como que seria essa criação de conteúdo? Por exemplo, a moça que vai no salão de beleza, a mulher, ela está procurando beleza, ok. Ela está procurando uma autoestima, ok. Isso aí é muito genérico. Agora vamos aprofundar mais. Depois que ela vai no salão de beleza, como que ela faz para poder cuidar da unha dela e a unha não acabar em 3 dias? Então, aí tu pode fazer um vídeo. Com esse vídeo, você vai aprender a fazer sua unha durar pelo menos 3 meses. Ah, mas a unha dura 3 meses? Não, geralmente a mulher faz de 1 em 1 mês. Só que, para você entender como eu vou ajudar a responder as dores dos meus clientes. E aí eu vou explicar que o ideal é que ela faça manutenção de 1 em 1 mês. Mas, com esses cuidados, ela consegue fazer com que a unha dela perdure esse 1 mês e fique perfeita. Nem pareça que ela fez há 1 mês atrás, há 2 meses atrás. Ou seja, eu estou respondendo a dor de um público. Primeiro você cria o problema para depois você fazer o roteiro, tá? Então primeiro você cria as perguntas que você vai responder, para depois sim você elaborar o roteiro do vídeo. E aí há outros 500, tá bom? Primeiro são os ganchos, né? Os hooks que a gente fala, são exatamente os títulos do vídeo. Vamos lá. Então esse é o primeiro bloco. Você tem que achar o erro, você tem que achar o erro comum nesse público que você quer atingir. O erro comum está em se posicionar, então você vai ensinar a se posicionar, mas qual o posicionamento? Tenta sempre aprofundar mais com perguntas. Geralmente eu vou dar no final do vídeo, antes do final do vídeo, eu vou dar uma forma de criação de conteúdo que você vai se surpreender, porque é uma coisa muito simples, mas que vai fazer com que você alavanque e o YouTube comece a te mostrar para mais pessoas. Só com um truque simples de você, um hackzinho simples de você achar o conteúdo certo do seu público. Se liga. Mas vamos lá, vamos continuar. Bloco 2, você tem que formatar a pergunta. Se você achou o erro comum, do seu público, você vai formatar a pergunta correta para esse erro. Ou seja, a pergunta que responde a esse erro. Como que seria isso? Você vai formatar assim, ó. Isso resolve um problema real? Essa pergunta está resolvendo o problema? Como é isso? Eu tenho que conectar o problema comum à minha pergunta. Tá, consegui compreender, mas como eu faço isso? Por exemplo, eu tenho um problema comum de constância. Como é que eu vou fazer? Com esse simples método você vai passar a largar de abandonar seus projetos no terceiro dia, a concluir todos eles em apenas uma semana. Ou seja, erro comum, eu estou ligando o meu problema comum a um método, a algo, a um título, a uma pergunta.
Ou seja, qual que seria a pergunta desse problema? Qual que seria as perguntas, né? Porque tem mais de uma. Por exemplo, quem não tem constância, geralmente larga as coisas pela metade. Ou seja, um título bom, pare de largar tudo pela metade. Comece, execute e termine. É um título para esse público. Consegue entender? Eu, por exemplo, eu clicaria nesse vídeo. Ah, mas por quê? Porque esse vídeo ele tem uma chave de uma porta de uma dor minha. Então imagina que o seu público ideal ele tenha várias portinhas, né? E cada porta equivale a uma dor. E cada dor você tem uma chave para poder abrir essa porta. Então você vai criar chaves de conteúdo para poder abrir as portinhas lá do seu público ideal. Deu para entender isso? Sim ou não? Comenta aí, para esse vídeo, pausa aí, comenta aí se está dando para entender, como é que está sendo a explicação até aqui, porque exatamente esse vídeo é uma aula. Não sei se tu sabe, mas eu fui professor durante 5 anos e agora eu continuo sendo, né? Que eu tenho alguns mentorados e tudo mais. E aqui eu não vou te vender nada, tá? Fica tranquilo, não vou te vender nada. Só quero realmente que você aprenda e viralize na internet, realmente, porque eu sei que a internet pode mudar vidas, como mudou a minha. Hoje eu sustento a minha casa com a internet e a internet tem várias vertentes e essa é só mais uma vertente da área do marketing e da criação de conteúdo. Mas vamos lá. O que você tem que ter nesse segundo bloco, né? Nesse segundo bloco da chavinha? Você tem que ter uma busca ativa. Sempre pesquisar aquilo que o seu cliente quer. Eu tenho que responder uma mensagem aqui rapidinho. Eu não vou pausar não, porque esse vídeo aqui ele não tem corte, então é realmente uma aula na íntegra, como se você estivesse dentro de uma sala de aula virtual. Tá? Então por isso que eu não vou pausar, mas eu vou parar aqui, deixa só meu WhatsApp carregar. Eu vou responder um cliente que veio aqui, blocozinho do WhatsApp, sabe? Desceu aqui no celular, eu vi que ele mandou mensagem, eu vou responder ele aqui rapidinho. Mas vamos lá, voltando. Você tem que ter sempre uma busca ativa. E essa busca ela tem que sempre linkar a dor do seu cliente, linkar naquela dor. Então você sempre busca as perguntas que ele está fazendo e as dores que ele está desenvolvendo. Deixa eu te falar, as dores sempre são as mesmas, mas elas acabam desenvolvendo para dores maiores e problemas maiores. Então, quanto mais você resolver problemas, mais você vai ter views, né? Ter seguidores. Porque as pessoas gostam de quem resolve o problema dela. As pessoas pagam por isso, só para você ter uma noção. Então, essa é uma forma de você entender que criar conteúdo em 2026, 2027, 2028, 2029, daqui para frente, cada vez mais vai ser mais mastigado, entendeu? Então, quanto mais você responder à dor, mais você vai ter seguidor, mais você vai ter viralização, mais você vai ter views, mais comentários e tudo mais. E um asterisco desse bloco 2, faz um asterisco aí na sua anotação, faz um asterisco no bloco 2 e vai escrever assim, escreva assim, ó, sempre mantenha o seu público curioso. Sempre mantenha o seu público curioso, para ele saber mais, para ele desenvolver mais, para ele criar mais perguntas sobre aquele conteúdo. Por exemplo, a partir desse vídeo você vai entrar, mas como é que eu faço uma thumbnail? Como é que eu faço para poder manter a constância no YouTube? Como é que eu faço para, por exemplo, eu não parar no meio do caminho? Como é que eu faço para não desanimar? Ou seja, eu estou criando várias outras perguntas e meu canal ele tem que responder essas perguntas que eu mesmo estou criando para você que está visualizando esse vídeo. Para você que é o meu usuário aqui desse curto vídeo aí de 20 minutos, de 15 minutos. Então, eu tenho que criar as perguntas, levantar novos problemas e responder. Porque sempre vai ter um problema anterior, um problema que passou, e um problema posterior, que é o problema que você vai resolver. E todos eles são levantados através de perguntas. E todas as perguntas, elas viram conteúdo. Isso que você tem que entender. Toda pergunta vira conteúdo. Toda pergunta você vira conteúdo por quê? Porque você tem resposta. Aqui no YouTube é uma rede de pesquisa. Entenda isso. O seu conteúdo ele vai perdurar durante anos, porque sempre as pessoas vão estar pesquisando por aquilo, por aquele problema. Se aquele problema é realmente, se aquele problema é realmente do seu público, as pessoas vão estar pesquisando. Então, é um conteúdo, a gente fala que é um conteúdo atemporal, ou seja, não acaba com o tempo.
Por exemplo, tem conteúdos que vai acabar agora. Por exemplo, tá tendo agora a virada de ano, o menino sumiu lá, o menino foi subir lá escalar uma montanha, fazer uma trilha com a menina, o menino sumiu, ficou durante 5 anos. Ou seja, isso é um conteúdo que começou agora, tem uma pauta nesse conteúdo, que é chamada de pauta, até um tema para o próximo vídeo, como você fazer pautas de conteúdo, onde você vai entender o que é uma pauta fria e uma pauta quente. O que é, por exemplo, uma forma de você criar para o que está acontecendo no momento, uma forma de você criar um conteúdo atemporal. Crie conteúdos atemporais, mas crie também conteúdos de momento. Eu vou ensinar isso no próximo vídeo, tá bom? Vamos lá. Depois do 2, a gente entendeu o 2, que seria a pergunta-chave. Estou até olhando na minha colinha, deixa eu responder aqui o cliente que eu falei. Bom dia, meu amigo. Fala comigo. O que, mano? Vocês fazem isso também? Fica... quando vai escrever, fica falando. Eu tenho esse problema de fazer isso. Vamos lá. Bloco 3. Método simples e prático. Sempre tenta englobar como se fosse uma papinha de neném. Sempre quando você for fazer um conteúdo, faça como se estivesse fazendo com uma criança de 10 anos, onde você tem que explicar um método simples e uma forma simples de fazer. Nada muito elaborado, nada a não ser que seja, por exemplo, mentorados, seja você está resolvendo o problema exatamente daquele público e tá 1 a 1, sabe? Tá ele ao vivo ali, então você consegue explicar uma coisa mais elaborada. Mas primeiro momento, quando você está buscando crescimento na rede social, aqui no YouTube, quando você está buscando crescimento no YouTube, passe métodos simples, formas simples de criar. Como, por exemplo, aqui, eu estou ensinando você em 3 passos, em 3 formas. Cara, qualquer pessoa consegue aplicar isso. Quem entende de marketing, quem não entende. Quem tem até a 5ª série ou quem terminou o ensino médio tem faculdade. Não tem problema. Todo o meu público, ele consegue aplicar isso que eu estou ensinando. Entende? Então, bloco 3, método simples, algo prático, algo pontual que a pessoa consegue fazer aonde ela estiver, com o equipamento que ela tiver, como ela está, no momento que ela está. Se está iniciando, se está no avançado, todo mundo consegue aplicar isso. Perguntas que você... aqui entra o ponto-chave. Perguntas que você já pesquisou. Cara, se você está fazendo de um nicho específico que você domina, pega uma folha com 30 linhas, escreve 30 perguntas que você tem dúvida, ou 30 perguntas que você pesquisaria, se você fosse o seu público. Se você fizer essas 30 perguntas, você já tem 30 temas de vídeo tranquilo para seu canal. Se você fizer 30 temas de vídeo e não conseguir pelo menos 50 seguidores, eu mudo meu nome. Eu mudo meu nome mesmo. Porque, cara, não tem como em 30 perguntas as pessoas, que é o seu público ideal, as pessoas que estão procurando sobre esse assunto não te achar. Elas vão te achar. Então o seu vídeo vai viralizar. Um deles vai. Entende? Vamos lá. Perguntas que você mesmo já pesquisou. E lembra que eu falei o hackzinho? Entra nos vídeos do seu nicho, vai nos comentários e vê as perguntas que eles estão fazendo. Você vai entrar nos vídeos do seu nicho, nos seus concorrentes, né? Vai nos comentários deles e vê as perguntas que os usuários deles, né, os inscritos deles estão fazendo para eles mesmos. Tá entendendo? Isso vai mudar a chavinha de conteúdo, porque você vai saber exatamente o que o seu público está procurando, o que o seu público está pesquisando. E outra coisa, a partir daí, você consegue criar novas perguntas. Quando você já tem o puro suco das perguntas, né, você já consegue elaborar novas perguntas a partir dessa pergunta. Ou seja, como viralizar? Tá, é a primeira pergunta. Mas aí, como fazer um vídeo viral? É a segunda pergunta vindo dessa pergunta.
Como que eu faço uma capa viral? É a terceira pergunta vindo da primeira pergunta. Ah, mas como eu faço títulos para os vídeos? É a quarta pergunta da minha primeira pergunta. Como eu devo gravar? Qual iluminação é viral? Ou seja, aí eu tenho várias perguntas e subperguntas do meu primeiro tema central. Então eu tenho um tema central e eu tenho subtítulos que vai fazer com que o meu cliente entenda mais e entenda que eu sou uma autoridade e ele vai me seguir, vai curtir o vídeo, vai comentar, vai querer mais perguntas e aí você cria um ciclo exatamente onde você tem começo, meio e não tem fim. Que doideira. Porque o fim é geralmente o começo de uma nova pergunta central, beleza? Então, como eu falei, no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo de pautas, como você gerar pautas de conteúdo e como você faz para poder ter pautas virais, tanto de assuntos momentâneos e assuntos atemporais, beleza? Se inscreva nesse canal, comenta, compartilha, bota suas dúvidas, perguntas, que eu vou estar te ajudando. Esse aqui é um canal onde não tem uma edição onde vai te prender na dopamina, não tem uma edição que vai te prender que... não. É um canal tranquilo, onde eu vou realmente ensinar como se eu estivesse ensinando para um mentorado. Como se eu estivesse falando exatamente com uma única pessoa, que é você. Valeu? Tamo junto.